eu vou fingir que eu não vi o Cthulhu. Ok, essa daqui é a fucking terceira parte da série das análises da série completa Gravity Falls, pelo menos da parte animada, porque tem bastante coisa, fora a parte que está animada. E esse daqui é, acredito eu, o último episódio, porque aqui eu vou comentar da última parte, que é o Estranhargedon. E, primeiramente, esse nome é supimpa, esse nome é muito bom. Ele em inglês é literalmente a tradução que fizeram. É o Weird, que é algo estranho, Gedon. Então é o Estranhargedon de Armagedon e estranho. Então é o Armagedon, que é fim do mundo, com estranho. É o fim do mundo estranhão. E é bonito, é incrível esse nome, porque combina demais com tudo que tá acontecendo, principalmente com o Bill Cipher. Mas bem, continuando de onde eu parei no último episódio, que só pra quem caiu aqui de paraquedas, esse daqui é o episódio em continuação da segunda parte, que é a continuação da primeira. No primeiro, eu elenquei os 10 melhores episódios da primeira temporada, assim por cima, comentando dos básicos, assim, fazendo as menções honrosas, porque não tem episódio ruim, nenhuma das temporadas. Na segunda temporada, fiz a mesma coisa, comentei dos 9, 10 episódios que eu achei mais interessante, fazendo algumas ressalvas aqui e ali, comentando de pontos fortes de cada episódio, de pontos fortes da série como um todo, e eu deixei um ganchinho no final para começar esse episódio aqui. Por quê? Esse episódio aqui começa no episódio 17, não no episódio 18. O Estranhargedon a per se é no finzinho do cliffhanger do episódio 17 para o episódio 18. Só que eu começo aqui comentando do 17 porque o Estranhargedon é como se fosse um filmezão do Gravity Falls. Você tem toda a série e um filmezão fechando. Tipo o que o pessoal diz que acontece com Evangelion, tipo, você vê Evangelion até o episódio 24, 25, aí depois você vai pro filme. Aí aqui é como se fosse a mesma coisa, só que sem a separação. Você tem a série inteira e esse filmezinho que é separado também em episódios. Então, só pra fazer a abertura pra eu começar a comentar, eu sou o Trovador, esse podcast é um oferecimento Meros Menestréis. Aqui comento de maneira um pouco mais despretensiosa sobre coisas que me interessem, um livro, uma cena, um episódio, uma obra inteira, um assunto e até palavras às vezes, tentando dissecar tudo, cena a cena. Agora vamos ao episódio 29 sobre Gravity Falls e o Estranhargedon. Por que eu quis começar esse episódio falando do episódio 17? Porque tratando isso como um filme a per se, o episódio 17 é um mundo comum. E ele trabalha tão quase que literalmente com isso, que ele tem uma quase que passagem para o mundo especial, uma passagem sem querer. Eu tô comentando da jornada do herói. Se você não sabe o que é, vai lá no Meros Menestréis, ou caso você já esteja no Meros Menestréis, é só você dar uma olhadinha no dicionário narrativo, que já tem um vídeo lá sobre isso. Eu vou comentar aqui de alguns termos dessa estrutura, talvez de algumas outras que você pode encontrar lá no dicionário narrativo, o que ela significa. E eu vou dar uma explicadinha assim por cima. O episódio 17... ele faz uma coisa diferente dos episódios anteriores. Ele levanta mais questões do que responde. Porque ele... você vai ver lá no vídeo do Beat Cena Sequência Hiato, que não só nesse, mas também no vídeo do Pacing, que as coisas da história tendem a ser idealmente crescentes. Você vai mostrando uma coisa maior que a outra, uma de cada vez, com picos de tensão cada vez mais altos. E aqui ele cria uma problemática que vai escalonando com o tempo, e aqui ela chega num nível que ele precisa de mais de um episódio para conseguir resolver ela. É tipo o que aconteceu no final da primeira temporada, com o Gideon conseguindo os negócios da cabana, e no meio dessa segunda temporada agora, com a descoberta do Stanford, de Stanley, o negócio tudo que precisa de mais de um episódio para conseguir resolver todos os problemas e tal.
E é basicamente o que acontece aqui, só que em uma escala muito maior. O episódio 17 apresenta Dipper, Mabel, Ford e adolescência. Exatamente. A Mabel e o Dipper vão fazer 13 anos? Se eu não estou enganado, é 13 anos. E a Mabel está encarregada de organizar as coisas para a festa de aniversário. Então ela vai lá, tenta procurar um lugar onde fazer, tenta chamar o pessoal e organizar as festas no geral. Só que o arco da Mabel aqui é de perceber que talvez crescer não seja tão interessante. Talvez virar adolescente não é tão da hora quanto ela pensava. Por quê? Ela dá vários mini exemplos disso dentro do episódio, que primeiramente a Mabel já não vai ter as amigas dela na festa de aniversário de 13 anos, porque elas vão para um acampamento, alguma coisa assim, não estou com a mente muito boa hoje, e ela fica com certo medo na adolescência depois de ter ido na escola e ver todas as coisas que vêm junto da adolescência, vendo os adolescentes a per se se matriculando na escola. E o arco do Dipper aqui é um arco sobre herói. É um arco sobre como ele já mostrou isso várias vezes, só que aqui ele está escalonando mais e mais e colocando desejos em cima disso. É um arco sobre fazer o que você precisa fazer, superar medos e continuar fazendo esse tipo de coisa. Que o que está acontecendo? O Ford chamou o Dipper para ir pegar uns negócios para selar a fenda que acabou se abrindo por conta de eles terem utilizado o portal interdimensional. Aí eles entram lá, na realidade Gravity Falls está toda em cima de uma nave espacial gigantesca, eles vão lá, ele faz a apresentação das armas magnéticas, uns negócios assim, e o Ford é capturado e por um robô lá que eles acabaram ativando sem querer. O Ford é capturado e ele tá indo para uma prisão interdimensional que, se o Dipper não tivesse agido, ele provavelmente nunca mais veria o Ford. Só que ele age como um herói, salvando o dia, usando a arma ele coloca isso como um recurso visual. Ele mostra o Dipper antes não conseguindo usar a arma direito e depois no momento de tensão usando ela direito, quase como um profissional, para salvar o dia e salvar o Ford. E esse é um episódio muito também sobre como nós vamos amadurecer, o que pensamos sobre amadurecer. Porque o Ford chama o Dipper para estudar com ele em Gravity Falls e o Ford faria a educação do Dipper e a Mabel voltaria para a cidade de onde eles vieram, que não me vem à mente agora. E no meio do episódio pra frente, esses dois mundos se chocam. A Mabel já estava abalada por conta que ela achava que talvez crescer não fosse tão interessante, e quando ela chega em casa, ela ouve a informação de que talvez a adolescência dela, que ela já estava com uma expectativa baixa, seja sem o Dipper. E isso destruiu ela. E quando o Dipper volta para casa, os mundos se chocam, eles têm uma discussão, porque esse é o ponto-chave. Porque durante a primeira e segunda temporada, o Dipper faz escolhas que sempre vão para o lado de se sacrificar em nome da irmã dele. E aqui, na primeira vez em que ele tenta fazer uma coisa que não seria para esse lado, dá errado. Aí cada um tem a sua própria mochilinha, a Mabel pega a mochila errada, sai pra floresta e lá aparece Bending Blending, o mesmo personagem lá do Jogo do Tempo, de vários episódios, ele acha que ele aparece uns 3 ou 4. Ele diz que o verão pode durar pra sempre, então ela nunca vai fazer 13 anos, nunca vai virar adolescente se ela entregar uma coisa que está dentro da mochila do Dipper. E essa coisa é a fenda dimensional, que na hora que o Blending pega, ele escorrega a mão e cai no chão, porque na realidade Blending estava sendo possuído por Bill Cipher. E agora o Estranhagedon começa.
O Bill finalmente conseguiu. Ele rasgou uma fenda entre sua dimensão e a nossa, e agora está derramando a loucura do seu universo aos pouquinhos no nosso. E enquanto isso, os nossos amiguinhos de Gravity Falls vão tentar bater em um triângulo Illuminati maluco. Sim, é a pior ou melhor sinopse que você já ouviu na sua vida. O episódio 18 é sobre esperança. Se no primeiro episódio ele apresentou o mundo comum, dizendo como as coisas eram antes de tudo acontecer e o que levou a tudo isso acontecer, nesse episódio, o episódio 18, ele mostra como todas as coisas podem dar muito errado. Como? O Ford e o Dipper, eles querem, obviamente, usar todas as armas que eles têm atualmente para tentar acabar com o Bill logo. Então eles pegam umas armas lá, juntam todos os diários e vão lá no centro da cidade, onde o Bill está fazendo a maior algazarra. Que, aliás, essa apresentação do Bill é simplesmente magnífica. Ele desce dos céus enquanto tá o céu rasgando assim, fazendo aquela cruz. Ele desce, a cena dele ganhando forma física, piscando em várias cores, aparecendo carne, uns negócios assim. Ele desce ficando com mais triângulos, mais braços, negócio assim, derrete a estátua do presidente. Aí sai as bolhas, sai os olhos assim, ele apresenta a gangue de criminosos interdimensionais, que ele chama de amigos. É incrível isso. Então o Ford pega a sua arma de alguma coisa, que com um tiro bateu no chapéu do Bill, que é feito de carne, aparentemente. Eu não faço ideia do porquê, mas tá bom. Ele bateu no chapéu porque ele errou, que na hora que ele foi atirar passou uma onda de estranheza. Sim, o Bill tem o poder de criar muitas coisas que geram estranheza. Aí quando passou essa onda de estranheza, o sino fez um barulho assim, que eles estavam tipo numa capela, um negócio assim alto, e ele errou o tiro. E quando ele erra o tiro, o Bill descobre onde ele tá, vira assim, aí ele transforma o Ford em ouro e destrói todos os diários, e ao mesmo tempo constrói seu próprio castelo e manda o pessoal capturar o Dipper e vai pro castelo com um carro tunadaço. O que essa cena faz? Essa cena, aliás, dentro dessa sequência também tem o Dipper tentando dar um soco no Bill, errando, e o Bill dizendo que não há heróis nesse mundo porque o mal já ganhou. Esse episódio é sobre esperança, porque ele trabalha a primeira parte dele com destruir todas as esperanças possíveis para intensificar o medo e a coragem que o herói, que nesse caso é o Dipper, precisa ter para enfrentar os desafios que estão na frente dele. Como ele faz isso? Destruindo todas as bases que o Dipper tinha. Ele transforma o Ford em ouro. Ele tira o Ford, tira a família dele, a Mabel também, ele já não sabe onde a Mabel tá. Ele tira os diários do Dipper, que eram como um manual de como lidar com as situações. Em toda a série, ele usava os diários como isso. Aconteceu alguma coisa? Consulta o manual. Aconteceu outra coisa? Consulta o manual. Agora, ele perdeu os manuais de como salvar o mundo, por dizer assim. Ele perdeu o Ford, não sabe onde tá a Mabel, ele perdeu tudo. Perdeu as bases que lhe dariam motivação para continuar seguindo. E o que acontece na virada do episódio é ele encontrando a Wendy, já tá com uns 4 dias de Estranhagedon. Você tem os olhos, aqueles olhos com asas que parecem uns morcegos, transformando todo mundo em pedra, levando lá pro castelo do Bill. E o Bill, 4 dias em festa, sem parar. Aí acaba que o Dipper encontra com a Wendy. Que, aliás, eu vou aproveitar desse encontro com a Wendy para comentar de uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui no Cena, mas eu vou falar melhor sobre ela em algum episódio futuro. Que é sobre o meio do mundo. Sua história tem um meio, que é quando o personagem chega efetivamente onde ele precisa chegar para resolver as coisas. Ou ele chega no... Por exemplo,
usar o exemplo que eu uso em todos os episódios quando eu tenho que falar sobre alguma estrutura. Vamos dizer que você tem que pegar, quer dizer, eu nem sempre uso esse episódio, eu uso mais o da floresta. Vamos dizer que você tem que pegar uma coisa que está no fundo do mar. Você vai nadar até o fundo do mar para pegar essa coisa. Só que quando você chega no fundo do mar, você percebe que você não tem mais capacidade pulmonar. Só que você olha para cima e percebe, eita, ainda tenho que voltar. O meio do mundo é quando você pega a chave, que é o que acontece aqui. Normalmente, no meio do mundo, você tem uma pausinha. Uma pausinha que acontece ou antes de algo muito grande ou depois de algo muito grande, que é uma respirada. Essa respirada acontece aqui, que é o Dipper encontrando a Wendy. O Dipper encontra lá a Wendy é quem vai dar toda a inspiração para ele voltar para a jornada em que ele estava. Que antes ele tinha perdido tudo e agora ele só tem a menina que era o amor platônico dele, que ele sabe que ele não vai conseguir nada. Então nós temos a aparição do Gideon, do Sus, mas como esse episódio é para ser mais rapidinho, eu vou pular sem comentar muita coisa. Apenas do mini arco do Gideon se voltando contra o Bill Cipher, porque ele prendeu a Mabel e agora ele tem de perceber que ele não pode conquistar as pessoas simplesmente usando o poder que ele tem. Ele tem que conquistar com coração, alguma coisa desse tipo, eu não lembro de verdade agora, que ele não pode, é basicamente o arco inteiro dele, porque ele queria namorar com a Mabel, mesmo sem a Mabel querer. Aí, o que ele tem agora é que o Bill diz que ele vai ter a eternidade inteira para fazer a Mabel se apaixonar por ele, só que na realidade isso não é tão interessante assim, então vai lá, confronta o Bill, meu amigo. Então eles pegam a chave com o Gideon, que era o guardião da bolha da Mabel, que aliás, não comentei nesse episódio ainda, a Mabel tá presa em uma bolha gigantesca no meio de 2 precipícios, assim. Que é só pra dizer o quão o Alex Hirsch e toda a equipe que criou Gravity Falls é simplesmente genial, que eles usam toda a estrutura da cidade de um jeito magnífico. Que aliás, é nessa cena que aparece o Cthulhu, é estranhão, né? Estranhão. Então, pegando a chave, eles vão até onde está a bolha da Mabel, a destrancam e o episódio termina com eles adentrando. O episódio 19 começa com epa, não vai rolar. É basicamente uma explicação de tá bom, mas e o resto do mundo? Porque o Bill tá causando a maior loucura em Gravity Falls, mas e o resto do mundo? Por que não tá acontecendo nada com o resto do mundo? Por que sei lá, as tropas americanas não invadiram Gravity Falls para descer bala no Bill Cipher? Porque Gravity Falls aparentemente tem algum campo magnético que não permite que a estranheza saia da cidade. E nem o Bill consegue abandonar Gravity Falls, o que é estranho, interessante, uma medida meio de última hora para explicar uma coisa de última hora. Tá bom, beleza. Ele fez uma menção a isso que pode ter ajudado a pensar essa coisa que aconteceu vários episódios atrás, que é o Ford pensando, será que a estranheza atraiu no episódio 17? Será que a estranheza atraiu o disco voador ou o disco voador atraiu a estranheza? Um negócio assim, que dá pra pensar que o disco voador é provavelmente o causador desse negócio do campo magnético de Gravity Falls, mas enfim, não estou questionando o meio, mas sim o porquê. Eu sinto um pouquinho que eles meio que só pegaram, porque você podia fazer duas coisas com o Stanley. Vocês podiam mostrar que ele é na realidade um gênio escondido, que não condiziria muito, ou mostrar que ele tinha um irmão gêmeo. O que eles fizeram de verdade é mostrar que ele tem um irmão gêmeo, porque fora a personalidade de que um é inteligente e o outro nem tanto, a personalidade deles não muda quase nada. Só o meio de agir para resolver as coisas, porque daquele estereótipo de o inteligente resolve assim, o que não é, não para dizer com essas palavras, mas o não estudado, o que não estudou resolve assim. Que é o Stan costuma resolver na marra e o Stanford tenta resolver as coisas de um jeito estudado, por se dizer assim.
Por favor, não interpretem mal minhas palavras. Por quê? Porque o Bill agora quer descobrir o jeito para conseguir sair de Gravity Falls, para conseguir dominar o universo inteiro. Que, aliás, é interessante, porque não sei se vocês viram, tem um pensamento que não, mas se você viu, você vai entender do que eu tô falando. Tem um vídeo no Meros Menestréis que é sobre como uma regra que é útil, uma regra basicamente básica, uma regra básica de narrativa, se usada do jeito errado, pode mais desfavorecer sua história do que favorecer. Que é um exemplo de Naruto. Lá eu usei de parentesco, mas também pode aplicar um pouco dessa ideia com familiaridade sobre como dando o contexto logo, que eu tô rodeando demais. Naruto, você tem que... As coisas são emocionais porque é tudo parente, é tudo parentesco. Aí esse parentesco parece ter sido pensado tão de última hora que é incoerente. É incoerente se você para pra pensar e questionar um pouquinho. E isso também se relaciona com o tamanho das coisas. Porque o mundo vai acabar é muito menos pessoal do que tipo, eu vou matar tua irmã. Eu vou matar tua irmã é emocional porque libera gatilhos de minha irmã, é uma pessoa emocionalmente ligada a mim, emocionalmente importante a mim. Quando nós falamos de níveis muito gigantescos, nós simplesmente não conseguimos compreender isso. E não é por maldade ou coisa assim, é porque é uma falha simplesmente humana de conseguir mensurar números tão gigantescos. E o Hirsch foi inteligente aqui em fechar a ação do Bill apenas a Gravity Falls, que nós tivemos 40 episódios. Arredondando, nós tivemos 30 e muitos episódios antes desse aqui para gostar de todos os episódios, não, os personagens que ele tá mostrando, ter uma relação no mínimo de esse personagem é engraçado, para poder achar triste quando você vê a senhorinha que tem um olho grudado assim, sendo transformada em pedra, colocada numa cadeira para ser escravizada, sentada por todo o resto da eternidade. Ele fecha isso tudo em um núcleo pequenininho que deixa tudo mais pessoal e mais interessante, que é a característica que eu acho que eu mais comentei em toda essa série aqui, que é como ele tenta tornar tudo pessoal, porque isso é o que de verdade atrai nas coisas e é o que faz a gente verdadeiramente lembrar das coisas que a gente vê nas obras. São os momentos pessoais de personagens. E eu tô comentando de como a ideia de fechar em um núcleo pequenininho reforça mais ainda a ideia de é importante para aqueles personagens. Mas continuando no episódio 19, que eu dei uma rodada gigantesca agora, peço perdão até. Esse episódio é uma continuação da resolução dos problemas do episódio 17. O episódio 17 levantou muitas questões. O episódio 19 vai resolver algumas dessas questões. Ele vai ter mais questões no episódio 20, mas o 19 resolve algumas dessas questões e prepara coisas para o gatilho final que vai ser o episódio 20. O que acontece aqui? A Mabel está presa dentro de uma bolha de desejos. Uma bolha em que tudo lá dentro é simplesmente perfeito para ela. Tudo lá dentro é feito do jeito que ela gosta, do jeito que ela quer. Lá ela não envelhece, ela não sei se eu colocaria como criança para sempre, só que ela é pré-adolescente para sempre. Lá todas as coisas são perfeitas, tem glitter para todo lado, pinguins, golfinhos, gente bonita, assim, tudo é colorido, tudo que a Mabel ama. Ela tem até um Dipper próprio só pra ela, aí todas as pessoas lá obedecem a lei dela, coisa do tipo, porque é o mundo perfeito da Mabel. Por isso que ela não quer sair de lá, porque é o mundo perfeito da Mabel. E quando eles entram lá,
todo mundo vai ter um pouquinho do seu mundo perfeito. A Wendy vai ter um pouquinho aparece o pessoal, o grupinho dela, vamos pichar a escola, nossa, vamos lá. Aparece o Sus, o pai dele vestido de lutador mexicano, Sus, vamos fazer alguma coisa ali que eu esqueci. Ele, não sei o que. E ele tenta fazer isso também com o Dipper, só que o Dipper ele acaba não entrando nisso, que é uma cópia da Wendy chegando nele e dizendo que aqui nesse mundo eu posso ser criança e a gente pode ficar junto, não sei o que. Aí o Dipper percebe, opa, esse mundo foi criado pelo Bill, então isso aqui não é verdade. Tem uma cena horrenda que me dá pesadelos, que são uns bonecos assim, uma árvore criando olho em tudo que é canto, eles falando, meu Deus do céu. E então o Dipper comete o maior crime que pode ser cometido nesse mundo, que é fazer a mera menção à realidade, a amarga, dura e fria realidade. Então eles vão a julgamento, em que quem ganhar vai ter o que quer. Caso a Mabel ganhe, ela vai ficar para sempre no mundo da fantasia, literalmente. E caso o Dipper ganhe, ele vai levar a Mabel de volta à realidade. E o que acontece é um julgamento de memórias sobre o que é melhor, a realidade ou o mundo da fantasia. E eles começam a discutir sobre como aqui no mundo da fantasia nós temos sempre tudo que nós quisermos, quando nós quisermos. E na realidade vocês só sofrem, você vai passar toda a sua adolescência sozinha, sua adolescência triste, que as pessoas faziam bullying e coisa assim. Só que o Dipper também argumenta dos momentos bons que a realidade pode proporcionar, e que esses momentos bons só podem ser considerados bons por conta dos momentos ruins que nós também passamos, que é a simples, básica e genial resolução do episódio 17, e é também o Dipper dizendo que não vai ficar com o Ford e ele vai voltar para casa com a Mabel, porque eles precisam crescer juntos, porque são irmãos e coisa e tudo. E Gravity Falls é incrível. Então depois disso o mundo da fantasia se derrete em ódio, lã e uns negócios vermelhos que eu simplesmente não consigo imaginar o que seja. Eles saem da bolha da Mabel e vão para o único lugar em que eles acham que estão seguros e que acham que podem encontrar pessoas, a Cabana do Mistério. E quando eles chegam na Cabana do Mistério, eles abrem a porta e encontram todo mundo lá. Porque, como foi mostrado alguns episódios antes, eles tornaram a Cabana do Mistério imune ao efeito do Estranhagedon do Bill. E o que acontece é que essa galerinha do mal que está juntadinha lá, que são basicamente os personagens importantes de toda a série, tipo, lembra daquele urso que o Dipper enfrentou, sei lá, 30 episódios atrás? Ele tá ali. Lembra dos gnomos? Olha ele ali. Lembra dos caras minotauros estranhos da floresta? Põe ali, a Pacífica ali também. O Schmerbillock, que você viu 2 vezes. Aí ali também tem aquele outro carinha, aquele outro ali. É basicamente juntando o mundo inteiro, o que leva para o final perfeito que acontece no episódio 20. Dando continuidade, você já parou para pensar o que torna o final de alguma obra um bom final? Um bom final, em termos gerais, costuma ser um final que é a soma ou a multiplicação, dependendo de como você está fazendo, de todos os fatores que vieram antes do final. Por quê? O final tende a ser o resultado de tudo o que veio antes dele. Em fórmulas matemáticas, o final, antes do final começar, você teria um sinal de igual. De igual. Você teria um sinal de igual e antes uma equação de muitos termos que juntos, somados, alguns subtraídos, alguns divididos, alguns multiplicados, alguns elevados à potência, que todos esses culminariam no final. E o que dita se o seu final é bom é o quanto ele expressa de tudo isso o que veio antes, o
quão maior é o valor da soma de tudo o que veio antes do sinal de igual. O que eu quero dizer com isso daqui? É que finais são o que veio antes, mas maior, porque é tudo isso juntos em uma coisa só, que é exatamente o que Gravity Falls entrega. Ele olha para toda a jornada que você teve antes disso, deste momento, e lhe diz: ok, você acompanhou 40 episódios. 40? Mais ou menos 40. Você acompanhou 40 episódios. Eis a sua recompensa. Todos esses 40 episódios estão culminando em alguma coisa que é um presente, é belíssimo à vista. Nessa junção que eles chegam na Cabana do Mistério, que estava protegida por conta da crina de unicórnio pega nessa temporada. Aí eles entram lá dentro e veem vários personagens, eu vou dizer todos, vários personagens de vários episódios antigos, todos eles exercendo um papel, seja para uma piadinha ou só para mostrar que ele tá ali, ou depois, mais tarde, ele vai fazer alguma coisa efetivamente, mas ele tá dando uma efetiva recompensa, por assim dizer, de tudo o que veio antes. Que além de mostrar como o mundo é vivo e como as coisas acontecem, também traz um sentimento de: cara, isso valeu a pena demais. Olha só, tudo isso que eu assisti está culminando em um lugar só. O que acontece aqui é a mais bela perfeição de mais uma piada do Alex Hirsch brincando com os clichês. Agora eles vão, carro buzinando, montar um Megazord. Enfim, chegamos ao gigantesco e maquiavélico e incrível meio do terceiro ato. Agora o Stanford está sendo torturado, porque aparentemente o Bill não consegue sair de Gravity Falls, como eu comentei, se eu não estou enganado, no último episódio, porque tem um intervalo de uma semana entre essa parte e a última. Eu não quero me demorar muito, então eles constroem o robô gigante, que aliás é também na ideia da somatória de tudo que eles passaram, porque é a Cabana do Mistério, junto com as invenções do velho McCucket. Aí ele tem um braço do negócio de dinossauro, ele tem aquele poste que fica do lado de fora. São várias junções de várias coisinhas que ele apresentou em vários episódios antes. Todas essas cenas são junções de tudo que veio antes. Tipo, eles pegando a arma da memória, usando o negócio de aumentar e diminuir, coisa do tipo. É bem coisa de... tá vendo essa coisa? Lembra dela? Olha ela aqui funcionando também. E então eles começam o maior ataque de todos, porque agora eles vão atacar Bill Cipher diretamente. Essa é a última batalha, a batalha frontal, a batalha que vai definir se eles vão conseguir ou não. Então eles chegam lá com toda a pompa do seu robôzão gigante. E o que acontece com robôs gigantes? Eles têm lutas gigantes, o que é incrível. No início você não pensa que você vai ver esse tipo de coisa, por mais que ele tenha umas cenas de ação bem interessantes com os gnomos e coisas do tipo, só que ele entrega aqui uma verdadeira batalha de verdade do robô da Cabana do Mistério descendo sarrafo nos amiguinhos do Bill. E enquanto isso, eles se ejetam para a pirâmide do mal do Bill Cipher, e lá eles começam o plano para poder acabar com o Bill. Ele faz aquele desenhozinho do chão, que aliás é um dos melhores foreshadowings que eu já vi na minha vida. Foreshadowing é a preparação de uma coisa antes, sem dizer para que ele vai usar aquela coisa. Resumindo muito, talvez com definições erradas. O que eu quero dizer? Na abertura, a gente sempre viu essa forma estranha, que é o Bill Cipher no meio com um círculo, que tem outro círculo por fora, e dentro desses dois círculos você tem os desenhozinhos, que obviamente, enquanto você está assistindo, você começa a correlacionar os desenhos a alguns personagens. E aqui ele demonstra efetivamente o que era isso.
E isso é preparação. Isso é pensar a história antes de escrevê-la. Por quê? Se ele simplesmente tirasse isso do nada e lhe dissesse, opa, isso daqui serve para matar o Bill, você acharia estranho no mínimo. Só que é uma coisa que... é uma questão que fica dentro de quem assiste desde o primeiro episódio. Todas as aparições do Bill tem esse negócio meio místico. E você, depois que entende do que é composto a forma do Bill Cipher, você começa a se questionar de por que tem esse outro desenho aqui que aparece em todos os lugares, que é o Bill com esses desenhos do lado, para que ele serve? E essas questões são respondidas aqui, o que para os personagens é novo, mas para você, por estar vindo de fora, você já viu, você já tinha essas questões, então ele tá ali respondendo perguntas em vez de apresentar uma coisa do nada, sabe? Mas obviamente, como nem tudo são flores, ele tem de terminar o arco do Stan com Stanford, que é basicamente o Stan usou de tudo que ele podia para tentar ter o seu irmão de volta, para quando ele voltasse ele ser ingrato. E o que ele queria era um obrigado. Só que quando ele consegue esse obrigado, que eles vão tentar recomeçar o ritual, para dizer assim, o Bill Cipher retorna. Aparentemente ele já destruiu o robô da Cabana do Mistério e agora ele transforma todos os amiguinhos do pessoal em bandeirolas. Ele pega, captura o Dipper e a Mabel, recaptura o Stan e o Stanford em gaiolas diferentes e... Eita, deu errado, né? Porque a básica composição do terceiro ato, o primeiro ato é uma apresentaçãozinha com um corte no final. Aí o segundo ato inteiro, quer dizer, a primeira parte do segundo é o herói fazendo coisas para tentar chegar em um lugar. Aí a segunda parte do segundo ato são as forças do mal, para dizer assim, reagindo à ação do herói. Aí o terceiro ato é tanto o herói quanto as forças do mal, um agindo contra o outro. E é o que você vê aqui. Eles fazem uma coisa, aí dá errado. Aí eles fazem outra coisa e dá errado também. Aí o que eles vão tentar fazer é ir a cada vez mais afunilando o que eles podem fazer para tomar medidas cada vez mais pessoais. E sim, eu acabei de linkar o episódio 29 com o episódio 17. O cena a cena é absolutamente linkado. Ok, eu chutei que era o episódio 17, mas é o episódio do caracterização de personagem e Breaking Bad. Se não for, dá uma conferida, que eu não faço ideia de se seja isso, se é isso. O que acontece? Acontece arcos de personagem, porque Dipper e a Mabel fogem eles chamam a atenção do Bill e começam a correr no castelo maluco, pirâmide dele. Enquanto isso acontece, Stan e Stanford trocam de lugar, porque eles são gêmeos, eles basicamente trocam de roupa. Porque acontece que eles apresentaram um item antes, nessa temporada, que é um negocinho chamado Arma da Memória. A Arma da Memória tem a capacidade de apagar qualquer coisa da memória do usuário. E aparentemente agora o único meio possível de acabar com Bill Cipher é onde ele fica mais vulnerável, na memória de alguém. Então ele faz um jogo de interesses. Bill Cipher quer entrar na mente de Stanford Pines para descobrir um meio de sair de Gravity Falls e destruir o mundo. E tanto Stanford quanto Stanley querem proteger as crianças, e não só as crianças, eles querem proteger o mundo inteiro. Mas a ligação emocional com as crianças é mais importante. Então eles trocam de lugar, porque o Bill, pensando que o Stanley é o Stanford, vai querer entrar na mente do Stanford, entrar lá, o que dá uma brecha para o Stanford, que estava vestido de Stanley, apagar a mente do Stanford Stanley. Isso foi muito confuso. Mas enfim, o Bill Cipher vai entrar na mente de um, enquanto o outro vai estar do lado de fora para apagar a mente dele. Que é o único meio possível, aparentemente, de derrotar o Bill Cipher. Porque só nesse filme apareceram uns 15 meios. Tá, não, 15 animais, uns 3, 4. Eles tentam com uma arma maluca, aí depois com um círculo e agora com esse negocinho, são 3. Que é o que acontece porque o arco do Stan é sobre família.
Ele gosta tanto da família que ele faria... Não é que ele gosta, ele se importa tanto... O mais importante pra ele é efetivamente a família. Por mais que ele tenha passado muito tempo sozinho, ele se apoia muito na família. Aí depois de ele fazer as pazes com o irmão, eles trocam de lugar e está absolutamente preparado para ter a sua mente absolutamente destruída. Então, é o que acontece. Dipper e Mabel são recapturados, eles fazem a troca, e quando Bill entra na mente dele, Stanford apaga a memória dele. Então temos a cena, no mínimo estranha e duvidosa, e que levanta muitas questões sobre isso, da morte do Bill Cipher, para dizer no mínimo. Lá vemos, diferente da última vez em que vimos a memória por dentro, não tem mais tantas portas. Talvez porque Stan não pense mais em muitas coisas. Agora tem apenas uma porta em um fundo branco e Bill Cipher no meio. Bill Cipher caminha até essa porta e entra nela. Dentro dessa porta vemos provavelmente o ambiente da Cabana do Mistério. Lá dentro está Stanley Pines. Stanley está sentado, normalmente relaxado, com sua cuequinha normal, camiseta top, assim, sentado na sua poltrona. E o Cipher fica achando estranho, porque era pra ser a memória do Ford, e era pra ter muito mais coisa aqui, porque o Ford é muito inteligente, esse tipo de coisa. Só que depois que ele entende que ele foi tapeado, a memória dele já começou, a memória do Stanley já começou a ser apagada, não tem mais como fugir. Então, com o fogo azul consumindo tudo e apagando tudo o que o Stanley conhece, tudo que lhe torna Stanley Pines, até mesmo os próprios desejos dele, de por que ele está fazendo aquilo. Ele não vai se auto-lembrar como herói, porque ele vai esquecer disso, mas ele fez porque no âmago dele era o que ele tinha de fazer. Então o fogo comendo tudo e o Bill Cipher maluco porque ele está perto da morte, ele começa a oferecer tudo o que ele pode para o Stanley. O que você quer? Me deixa viver. Você quer dinheiro? Você quer poder? Você quer ser o rei do universo? Aí ele, não vai rolar. Você você cometeu o maior crime desse universo. Mexeu com a minha família. Aí deu um gancho de direita assim no olho dele, ele se escafedeu no chão e apagou tudo. Mas tá tudo bem, porque depois ele aparentemente começou a recuperar a memória e depois de uns 10 minutos assim já tá tudo bem. O que é deveras broxante pra mim, ele podia ficar com a memória apagada e eles tentar do zero assim, fazer ele lembrar das coisas, e esse tipo de coisa seria mais interessante porque justifica mais, dá o peso que a história deveria ter para ter o que eles conquistaram. Ele não parece... Porque ele tem toda essa cena gigantesca, aí depois ele tira um pouquinho o peso disso tudo, porque ele recupera a memória muito fácil. Mas isso é uma coisa pra criança, não que ser uma coisa pra criança significa que ele possa ter um roteiro ruim, porque esse daqui é um dos melhores roteiros que eu já vi na minha vida, mas enfim. Depois da morte do Bill Cipher, temos apenas o Estranhagedon se revertendo, o Stanford voltando pra casa com o Stanley e as crianças e todo mundo na Cabana do Mistério toda desbagaçada. Aí ele recupera a memória e depois tem a ceninha do Dipper e a Mabel indo embora, que ele fica com o chapéu da Wendy, ele ganha uma cartinha e é isso. Assim termina uma das melhores obras já produzidas na face da humanidade. Gravity Falls figura no meu coração como, assim, fácil top 5 melhores. Talvez melhores seja uma palavra subjetiva demais, mas mais importantes obras que eu já vi. Muito por conta do momento que eu vi, mas também por tudo que Gravity Falls representa pra mim. E esse episódio foi muito sentimental pro Trovador. E tem uma coisa que eu adoro em Gravity Falls, que é como Gravity Falls não é apenas Gravity Falls. Porque, o que eu quero dizer com isso? Gravity Falls dialoga muito com o mundo fora de Gravity Falls. Aqui saindo só um pouquinho do Estranhagedon para comentar isso, que é um ponto que eu acho simplesmente belíssimo. Depois que o Bill Cipher morre, não tem como dizer que ele morreu a per se, ele foi apagado assim. Depois que o Bill Cipher é apagado,
no lugar do corpo dele fica uma estátua, porque ele virou um ser mental para entrar na mente do Stanford, e lá ele foi apagado como um ser mental. Então o corpo físico dele virou pedra e fica parado lá no chão. Depois aparece até uma tela assim, que é o Bill Cipher lá no meio de uma floresta com um passarinho na mão, que aliás tem gente malucaça pensando que o Bill Cipher tá naquele passarinho, mas enfim. O que acontece é que fora de Gravity Falls, no nosso mundo, no mundo real em que nós vivemos, eu espero que você viva no mundo real, o Alex Hirsch fez todo um mistério dentro de Gravity Falls e no Twitter dele, uns negócios assim que daria um episódio inteiro para explicar sobre isso. E se você resolvia tudo isso, você chegava a uma localização, você ganhava um mapa. E se você seguia esse mapa, você ia para um certo lugar no meio de uma floresta e lá, adivinha o que você encontrava? Uma estátua de pedra de Bill Cipher. Enfim, Gravity Falls figura para mim como uma das melhores obras já produzidas pela humanidade e que todas as pessoas que se consideram meramente civilizadas deveriam ver. Gravity Falls é sobre adolescência, é sobre amadurecer, é sobre se autodescobrir, que às vezes você não precisa ser um herói, você não precisa ser forte, você às vezes só precisa tomar iniciativa, você só precisa fazer, você só precisa fazer o que você quer, fazer o que você quer com quem você quer, fazer o que você quer como você quer. Ele é uma obra que dialoga muito sobre o início da adolescência, que foi mais ou menos o período que eu assisti pela primeira vez, o que me ajudou muito no meu modo de pensar atual. Não vou dizer que moldou a minha mente, mas com certeza foi algo que figurou bastante na minha vida, que eu espero que possa figurar também na de outras pessoas, porque Gravity Falls pra mim vai ser uma obra atemporal que marcou minha geração, pelo menos de quem assistiu, porque não vou generalizar tanto. Me marcou e eu acredito que possa ter marcado muitas outras milhões de pessoas, porque, como eu já disse, é uma obra atemporal que não pode ser esquecida. Então, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo. Eu ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso, amigos. Foram 3 gigantescos episódios, cansativos, mas muito bem aproveitados, que eu vou guardar no fundo do meu coração, comentando sobre Gravity Falls, que, como é a 15ª vez que eu digo, é simplesmente incrível. Então, até a próxima cena, meus amigos!